Era uma vez um menino chamado Tiquivá. Ele morava com seus pais e com seu avô. Todos os dias, quando o sol já não era tão forte, Tiquivá e seu avô faziam longas caminhadas ao longo do rio ou pelos campos, aventurando-se também nas matas da região. Tiquivá gostava dessas caminhadas com seu avô, pois seus pais, muito ocupados com inúmeros trabalhos, não tinham tempo para ficar com ele e passear. O avô, ao contrário, tinha todo o tempo para ficar com o seu neto. Foi caminhando com seu avô que Tiquivá conheceu muitos segredos e mistérios da vida. É que os avós, com a experiência que têm, adquirem a sabedoria da vida. Um desses segredos referia-se ao rio ao longo do qual caminhavam frequentemente. Era um rio extremamente perigoso. Ninguém conseguia atravessá-lo, apesar de muitos esforços. Todos que tentaram nele perderam suas vidas. Seus barcos se despedaçaram contra as pedras da correnteza. Do outro lado do rio havia uma floresta, dentro dela uma árvore capaz de curar qualquer doença. Os antigos moradores do lugar a chamavam de Árvore da Vida. Um dia em que caminhavam à beira do rio, o avô de Tiquivá contou-lhe que conhecia o segredo para atravessar sem perigo o rio. Revelou-lhe também a frase mágica que faria aparecer a árvore da vida quando alguém conseguisse passar para a outra margem. O menino Tiquivá decorou e guardou a frase mágica. Alguns dias depois, o rei daquele lugar decretou que todos os idosos, por serem improdutivos, deveriam desaparecer do reino dentro de uma semana. Quem desobedecesse a ordem seria morto. Foi assim que os velhinhos começaram a desaparecer. Os que tinham recursos mudaram-se para outro lugar, longe do malvado rei. Outros morreram de tristeza e abandonados. Outros ainda foram mortos pelo decreto do impiedoso rei. Não ficou sequer um velhinho naquela região. Tiquivá não queria se separar do seu querido amigo avô. Com a ajuda de seus pais, esconderam-no numa alta montanha, de modo que todos pensavam que o velho tivesse mudado para outra região. Passando algum tempo, um vento mau trouxe uma grave doença para toda aquela região. Nenhum médico conseguiu descobrir a causa da doença, nem um remédio que pudesse curar as pessoas. Muita gente morreu. O próprio rei, com todo o seu poder, não escapou desse mal. Morreu em poucos dias, cheio de desespero e tristeza por ver partir antes dele sua amada esposa e seus adoráveis filhos. Tiquivá lembrou-se então de seu avô. Ele conhecia o segredo de atravessar o rio e ter acesso à árvore da vida. Quem sabe o avô pudesse salvar toda a população? Pensando nisso, foi mais que depressa à montanha. Contou o caso ao avô e pediu insistentemente que descesse para salvar o resto do povo. O velho, compadecido de sua gente e também porque amava Tiquivá, abandonou seu esconderijo na montanha e, quanto lhe permitiam suas forças, correu com seu neto à beira do grande e perigoso rio. Parou em certo lugar e disse: "É aqui que se deve atravessar. Vamos, venha comigo." "É muito perigoso", respondeu Tiquivá. "Não tenha medo, eu vou na frente." Os dois entraram na água. O velho sabia naquele lugar havia grandes e invisíveis pedras. E atravessando o rio, eles colocavam pé ante pé. Quem pisasse nessas pedras, mal molhava os pés e podiam atravessá-la como se estivesse caminhando em campo aberto. Em poucos minutos, os dois estavam do outro lado da margem.
Então Tiquivá lembrou-se da frase mágica e gritou em plenos pulmões: Viva e deixem viver! Imediatamente a floresta começou a ser agitada por um vento forte. As árvores começaram a balançar para lá e para cá, até que apareceu diante deles uma árvore majestosa, coberta de folhas que reluziam ao sol. A árvore da vida! Exclamou Tiquivá. Vamos colher folhas o mais que pudermos, disse o avô, pois é com elas que o nosso povo será salvo da doença mortal. Os dois colheram grande quantidade de folhas e voltaram imediatamente. Colocaram todas as pessoas para fazerem chá com as folhas da árvore da vida. Todos que estavam doentes beberam desse chá e recuperaram a saúde. E assim voltou a vida, voltou a alegria, voltou a festa. Vendo o que acontecera, o novo rei aboliu o decreto de expulsão dos idosos, de modo que todos os velhinhos pudessem voltar para suas famílias, amigos e parentes. Tiquivá voltou a caminhar todos os dias com seu avô, aprendendo dele muitos segredos para uma vida feliz. E todos daquela região descobriram que a salvação muitas vezes pode estar nas pessoas que julgamos inúteis e improdutivas. É um texto lindo de José Bortolini, O Menino, Seu Avô e a Árvore da Vida, da editora Paulus, e é ilustrado por Márcia Franco. Eu tenho aqui a Árvore da Vida, feita por um avô chamado Duarte, que ele é o avô de Mateus, que é um avô artesão. Essa é a nossa Árvore da Vida. E aqui eu convido vocês para tomar um chá da Árvore da Vida. Uma delícia. Eu sou Marlivone Barros, sou professora e contadora de histórias daqui de Olinda.